preta. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Circuito Iabás. Hoje nós estamos aqui no episódio 6. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a agenda do Agosto Lilás, a Lei Maria da Penha. E para construir essa conversa maravilhosa com a gente, hoje nós trouxemos aqui duas convidadas. Inclusive, é a primeira vez que nós teremos um episódio com mais de uma convidada. E de já eu queria cumprimentá-las aqui. Nós temos a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Taciana Cardoso, e a advogada Camila Douro. Olá, meninas. Olá, bom dia. Olá, bom dia. E para me acompanhar na apresentação, nós estamos aqui também com o meu companheiro, meu parceiro do Instituto Valdênia Menegon, que é o articulador Eugênio Gabriel. Bom dia. Sou Eugênio Gabriel, sou articulador e diretor financeiro no Instituto Valdênia Menegon e vim hoje aqui dar minha contribuição, né, para que seja realizado mais esse episódio do Circuito das Iabás. Eu espero que hoje seja bem legal. Antes que nossas convidadas se apresentem um pouco mais, eu gostaria de ler um pouco da biografia delas. Taciana Cardoso, mulher negra, periférica, educadora social, graduada em licenciatura plena em Geografia, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e Camila Doudiment, advogada especialista em direitos humanos, que com foco em violência de gênero, é palestrante, feminista, nascida e criada em Caxias do Maranhão, e residente no Rio de Janeiro. Nesse primeiro momento, a gente quer conhecer um pouco mais da trajetória de cada um, profissionalmente, pessoal, familiar, e quando inicia essa relação, a luta do combate à violência contra a mulher. Bom, como o Eugênio já me apresentou, eu sou Taciana Cardoso, mulher negra, periférica, mãe de 5 seres extraordinários, atualmente funcionária pública, e minha trajetória inicia meio a vivenciar violência doméstica ali por volta dos meus 17 anos. E quando eu vivencio essa violência, eu percebo que eu preciso buscar uma rede. Mas que rede é essa que muitas vezes a gente não tem por onde começar? E fica difícil a caminhada, a luta, sair desse ciclo, quando muitas vezes as pessoas que estão em torno da gente não compreendem tamanha dor que estamos vivenciando. E aí eu busquei ajuda fora, porque no meio da família não dava, por conta de todo aquele tradicionalismo de que a gente tem que casar com aquele homem, viver eternamente. E não dava para me ter esse diálogo com minha família. E aí eu fui buscar pessoas fora do meu ciclo que pudesse me ajudar a sair desse ciclo de violência. E foi aí que eu percebi que a escola era um dos espaços onde eu poderia caminhar e sair desse ciclo, e depois disso percebi que eu poderia estar ajudando e contribuindo com outras meninas e mulheres. E desde então, a partir dos meus 17 anos, a gente começa essa caminhada, compreendendo que é a busca de conhecimento, que a busca de informação faz toda uma diferença quando a gente está vivenciando violência doméstica, e compreendendo a importância de procurar ajuda, mesmo que não seja das pessoas próximas, mas procurar ajuda de pessoas que estão ali te olhando e que em algum momento te estende a mão, né? Isso foi fundamental nessa trajetória, porque se não fosse essa minha decisão, eu teria virado um número, infelizmente, seja de feminicídio ou
algo similar, né? E aí a gente compreendeu isso, a gente caminhou para isso, e aí quando eu me torno mãe, né, isso ficou ainda mais evidente, como eu precisava caminhar buscando essas informações para que isso não, para que minhas filhas não vivenciassem isso. E aí a gente faz essa caminhada, é uma caminhada assim que já tem vários anos, e a gente sabe o quanto isso tem feito diferença, né? O quanto a gente tem contribuído com o município, com as pessoas que estão em torno da gente e como isso tem me fortalecido. Nos primeiros meses, falar que eu vivenciava violência doméstica não era algo extremamente simples, né? As lágrimas caíam, às vezes não conseguia falar, e depois eu percebi que eu precisava externar isso. Eu precisava dialogar sobre isso, para que outras mulheres que estivessem próximo a mim tivessem força e coragem para que elas não vivenciassem esse ciclo. E assim a gente vem fazendo dentro do município. E essa sou eu, a Tassiana. Então, bom dia novamente, Eugênio, Tassiana, Lígia, todo mundo que escuta a gente nesse momento ou que vê também, né? Eu sou Camila Dudman, ou Dudemon, ou não sei, tantos sobrenomes, tantas formas de falar. Mas sou Camila, nascida e criada na Princesinha do Sertão, interior do Maranhão, de Caxias, do qual sinto muita saudade. E agora, recentemente, me mudei para o Rio de Janeiro e aqui estou atuando dentro da violência doméstica também, né? Em Caxias, eu fiz um pouquinho desse trabalho que eu estou tentando dar continuidade aqui no Rio de Janeiro. Eu acompanhei durante um tempo algumas mulheres que foram vítimas de violência, e acompanhava até a delegacia, ou às vezes só dava aquele acolhimento jurídico, né? Porque é um tema tão delicado que, assim, muitas vezes a gente tem que, às vezes, ultrapassa o limite do papel da advogada ali, de oferecer uma orientação jurídica. Ainda mais quando a gente, enquanto mulher, escuta uma outra mulher relatando sobre um caso de violência. Não tem como a gente se limitar em algum discurso de juridiquês se a gente não acolher aquela dor, né? Se a gente não compreender que essa dor ela vem de uma estrutura que eu também faço parte, mesmo que ela atravesse as mulheres diversas de forma diferente, mas essa estrutura ela é presente na nossa vida, né? Por causa do machismo, da misoginia e de tantas violências que nos atravessam, do racismo, né? Então, eu escutei durante muito tempo, quando eu morei em Caxias, relatos de mulheres acompanhando até a delegacia, e é muito difícil, né? Tiveram mulheres que chegavam na porta da delegacia e queriam voltar. Porque você está lidando com uma violência que a vítima, ela nutre um afeto pelo agressor, ou já nutriu. Muitas vezes, aquele agressor, ele é o pai das filhas dela. Então, a mulher, ela fica em uma situação que a última coisa que ela quer, enquanto mulher mãe, é prejudicar, de alguma forma, as filhas. Na sua cabeça, entendendo que se denunciar pode prejudicar. Porque ela entende dessa forma, né? Condicionada a entender isso também. Não posso denunciar porque é o pai das minhas filhas. Então, é um abalo psicológico muito grande. Quando a gente fala assim do ciclo da violência, né, que a gente vai fazer uns comentários aqui posteriormente, sempre começa na questão psicológica. Nunca é de um tapão na cara. E esse é o mais difícil
de se perceber. Quando a gente for comentar sobre a consciência jurídica e a importância de compreender como essas violências elas atravessam, a gente vai falar sobre esses abalos psicológicos, porque eles estão ali no momento em que a vítima ela não consegue pensar que naquele momento o instrumento que ela tem é a lei. É assim que ela pode se defender, é o instrumento que ela tem, mas ela ainda consegue pensar que está fazendo, de alguma forma ela é culpada e vai fazer algum mal, seja para a filha ou para esse próprio agressor, que talvez ela ainda tenha algum sentimento, e a gente precisa compreender que essa é a relação, né? Tem um sentimento, mesmo que não seja um sentimento amoroso, quando a gente está falando de uma violência doméstica, por exemplo, que é entre pai e filha, porque também pode acontecer, né? A Lei Maria da Penha, ela traz diversas formas, né, de configurações, são várias configurações ali que adentram nesse, que a Lei Maria da Penha, ela atua, né? Então, assim, acabei já começando a falar, né? Não me contenho, eu ia falar um pouquinho de mim, mas eu trouxe mais essa perspectiva do acompanhamento da violência, enquanto mulher feminista, militante, e foi, assim, eu acho que a partir depois da minha pós em direitos humanos, eu acho que eu me voltei mais para os movimentos, principalmente para o movimento LGBT. E aí, quando a gente está dentro do movimento, está dialogando, está debatendo com várias pessoas, está enxergando outras realidades, né, está ouvindo outras realidades diferentes da sua, a gente também está aprendendo, está estudando, e eu fui, e esse estudo, esse conhecimento, essa troca, me fez também buscar atuar mais dentro da área da violência doméstica, com mulheres trans, mulheres cis, mulheres lésbicas, né? Já acompanhei vários relatos de violência. É isso. Muito bom, meninas. E aí eu não posso deixar de destacar assim, a importância da imagem de vocês duas para esse episódio, né? Porque primeiro, quando o Instituto pensa em um episódio voltado para a agenda do Agosto Lilás e para a questão da Lei Maria da Penha, a gente pensa na Camila, a gente pensa na Tassiana pela representação que ela tem hoje como presidente de uma instituição que é muito importante no combate à violência contra a mulher, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e também pela experiência de vida que eu já conheço, já consegui acompanhar mais intimamente dela, então ela não poderia não estar aqui, e a Camila também por essa trajetória, né, onde ela se volta profissionalmente, e como ela mesma falou, é impossível você atuar de forma profissional e acabar não se envolvendo para além das competências da sua profissão. Então, é muito especial a participação de vocês aqui hoje. E o nosso podcast, ele é um podcast informal, eu costumo falar muito sobre isso, porque aqui a gente não quer dar aquela atenção para os conceitos, né? Essa é uma parte muito importante, mas aqui também a gente quer discutir um pouquinho mais sobre as vivências que vocês têm, sendo uma representação do tema. E aí, para continuar aqui o nosso diálogo, eu queria, nesse momento, falar, né, de como funciona, por exemplo, a questão da campanha do Agosto Lilás. Então, o nosso episódio de hoje, ele é especial a esse tema, que é uma campanha que foi criada em representação, né, em especial a Lei Maria da Penha, que é a lei número 11.340, de 2006, e neste ano de 2023 ela completa 17 anos. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei que nasce aí com esse objetivo principal de amparar essas mulheres vítimas de violência doméstica. E a campanha do Agosto Lilás,
vem de forma mais abrangente para que seja um momento assim de mais atenção a esse tema, né? Mas nós que já participamos de movimentos de organização, a gente sabe como é importante estender essas discussões durante todo o ano. Mas como o Agosto Lilás vem para que a gente meio que dê esse freio e comece a conversar, né? A retomar vários pontos importantes da questão da violência contra a mulher. Então, antes de passar a fala para a Tassiana, eu queria só colocar duas informações bem importantes aqui. Primeiro, o Brasil é o 5º país em mortes violentas de mulheres no mundo. E a cada 8 minutos, uma mulher é vítima de estupro. Número 2, uma mulher é assassinada a cada 6 horas no país. 62% das vítimas de feminicídio são negras. E 1 em 3 brasileiras são vítimas de violência. E aí é importante a gente contextualizar essa nossa conversa de hoje, né, para que a gente consiga minimamente visualizar aí aonde está a necessidade dessa conscientização, dessa informação constante sobre a Lei Maria da Penha e as outras leis que nós vamos ter conhecimento com a nossa fala aqui, e também as redes de apoios que nós podemos ter acesso. E aí, em algum momento, a Camila fala sobre a garantia que essas mulheres têm na legislação, né? Então, de certa forma, essas leis acabam sendo que uma salvação para essas mulheres, mas muitas delas, né, muitos de nós, às vezes, nem sabemos quais são as instituições que podem nos ajudar num momento como esse ali, né? Então, como essa conscientização e essa conversa ela é importante a todo momento. Então, eu queria que a Tassiana pudesse explorar um pouquinho na fala dela, nesse momento, o trabalho dela enquanto presidente de um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que vai servir ali como uma instituição que monitora de perto a questão desses casos de violência contra a mulher e dessa conscientização. Então, como é que funciona o trabalho dela dentro desse conselho e qual o papel desse conselho, né? E falar um pouquinho sobre a lei, mais nesse campo que hoje ela atua diretamente, que é essa função muito importante, que é a presidente do conselho. Eita, que responsabilidade, né, quando a gente fala presidente de um conselho, principalmente o conselho da mulher, né, haja visto que é extremamente necessário. Mas o conselho, ele é um órgão, né, deliberativo, consultivo, normativo, e muitas vezes as pessoas entendem-se que nós estamos ali para atrapalhar o serviço do poder público, né? E não é. A gente está ali para monitorar, para ver se as políticas públicas elas estão sendo efetivas. E esse conselho muitas vezes salva vidas de mulheres que muitas vezes as informações não chegam. Caxias ela tem uma rede, né, de garantias muito ampla, mas não chega a todos os lugares. Não chega e é tão tal que no domingo eu recebo ligação do povo pedindo para mim estar auxiliando, e aí a gente fica assim desesperado, porque a gente tenta ajudar o máximo possível e muitas vezes as informações, como recentemente uma jovem me mandou, disse para mim que tinha ido para a delegacia, tinha feito o boletim de ocorrência, tinha feito os exames, né? Mas a medida não tinha saído. E aí eu fui buscar, assim, saber por que essa medida não tinha saído. Quando eu fui olhar o boletim de ocorrência, tinha feito na delegacia normal, 24 horas, e esse boletim não tinha parado ainda na delegacia da mulher. E aí eu disse, tá vendo? Uma informação ainda não chega onde deveria chegar. E aí a gente foi acionar, né, o pessoal do CRAM, né, que é o Centro de Referência aqui em Caxias, para
ver como poderia estar ajudando, entrar em contato com a delegada, para ver se esse boletim já tinha chegado na delegacia da mulher, para que essa moça tivesse a medida protetiva garantida. E por aí vai. E aí a gente fica se questionando, né? A gente faz o Agosto Lilás de forma bastante intensiva, mas ainda falta informação. Falta a gente dialogar com os meninos, porque muitas vezes a gente está falando de Agosto Lilás apenas para as mulheres. E a gente precisa estar ocupando espaços onde os meninos ouçam, porque a gente sabe que se a gente educa a nossa base, conversa com os homens, isso há um outro processo, há uma outra formação para esses homens que vão se tornar adultos e que vão ter seus relacionamentos com suas companheiras. E o que me deixa muito feliz nessa rede de Caxias é que, recentemente, né, a Guarda Municipal é mais uma ferramenta que compõe a rede, que vai estar ajudando, né? Porque, apesar de a gente ver o município de Caxias tão grande, mas a patrulha, por exemplo, não é só assistida que assiste as mulheres de Caxias, assiste São João do Soter, assiste Aldeias Altas, então a gente precisa ver todas essas questões e está ali cobrando o tempo todo, o conselho está ali para cobrar, para exigir e para dialogar com o poder público quais medidas e estratégias nós podemos estar criando para diminuir esses números no município. E é algo que não é fácil, assim, como eu, que às vezes cobro bastante, às vezes a gente recebe até em ofício as pessoas questionando as nossas cobranças. E, assim, é algo extremamente delicado, porque a gente não está ali para dizer, olha, fulano, teu trabalho está mal feito. Não, a gente quer diminuir os dados. Como a Lígia própria citou, eu sou uma mulher negra, e nós, mulheres negras, infelizmente, somos o maior alvo de toda essa violência. E por que não eu não estar ali junto, cobrando do poder público uma garantia para que os nossos corpos não sejam alvos? É um trabalho ainda lento, a gente percebe que ainda é lento, porque são 17 anos da Lei Maria da Penha e a gente se depara com situações de que a justiça tem que proibir alguns argumentos, quando vai de processo, né? Como, por exemplo, questão de honra do homem, né? E aí é algo complicado, que a gente tem uma lei maravilhosa, mas por toda essa estrutura machista do nosso país, ela ainda esbarra. E a gente sabe o quanto é difícil uma mulher que vivencia violência doméstica, ela dar continuidade até o final desse processo, porque falta, às vezes, apoio, o medo limita essa mulher de buscar ajuda, de pedir proteção, de pedir socorro, e as outras pessoas que estão em torno não compreendem isso, porque eu vivenciei isso na pele e eu sei o quanto é nítido do medo que a gente tem, do quanto é assustador a gente colocar o pé para fora e pensar que alguém pode atacar a gente. E com a garantia, a efetividade da lei, e com campanhas como essa, chegando de fato a áreas ainda mais periféricas, a gente vai poder contribuir com essas informações, para que essas mulheres elas possam de fato se empoderar, por conta de todo um sistema que a gente vive e de toda a correria que é da maioria de nós mulheres, a gente compreende que não é um processo fácil. E aí, quando o conselho é um conselho atuante dentro do município, ele faz toda uma diferença nesse processo. E a gente tem acompanhado isso de perto, porque a gente tem buscado formações, porque não basta cobrar, também tem que pegar e estar se capacitando, estar se atualizando, fazer um resgate, dialogar com os bairros também, estar nos bairros, falando, levando as informações. E é isso que o conselho vem tentando fazer aqui no município, né? A gente teve um momento lá na Volta Redonda com o Clube de Mães, que foi um momento
bem gratificante, onde a gente levou o CRAM, a gente teve na Vila Paraíso, onde a gente levou a defensoria, onde os próprios defensores estavam lá dialogando com a comunidade, com a associação, e isso faz com que as informações que muitas vezes da secretaria ou dos órgãos de garantia de direito da rede, né, de proteção não chega até essas mulheres, que cheguem. E é dessa forma, de uma forma itinerante, levando as informações onde nas comunidades muitas vezes não chega, que a gente vem fazendo um trabalho diferenciado aqui no município. É algo fácil? Não, não é, porque as pessoas ainda não entendem a importância que é um conselho dentro dos seus municípios. O poder público ainda vê o conselho, qualquer conselho que seja, como algo que vai prejudicar o município. E não é isso. A gente está aí como uma forma de controle social para contribuir em todo esse processo dentro do município. No Só é- contexto da Ah, legislação, né, nós temos a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, que criou um mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E ela também estabelece medidas de assistência de proteção. E a partir dessa lei, que o debate sobre outros tipos de violência, além da física, foram ganhando mais atenções, que no caso podemos citar esses 5 tipos de violências, que são a violência física, violência psicológica, violência sexual, a violência patrimonial e violência moral. Uma notícia bem recente nesse aspecto fala que o STF invalidou o uso da legítima defesa da honra em feminicídios em abril de 2023. Nesse contexto, Camila, você poderia falar mais um pouco sobre a importância dessa consciência jurídica como ferramenta de combate à violência de gênero, as principais leis, e de que forma que elas podem realmente assegurar a vida dessas mulheres que estão sendo já há muitos anos vem sendo alvo da violência devido a essa figura mais frágil, né, que o sistema botou, que a sociedade machista criou essa figura, que a mulher ela é mais frágil, ela é mais vulnerável. Você pode estar trazendo para a gente nesse contexto jurídico? sim, Eugênio, vamos lá. Primeiro que é até contraditório, né? O quanto esse sistema ele é complexo, assim, de que ele coloca a gente enquanto seres frágeis, vulneráveis, frágeis, na verdade, mas até um certo ponto, porque também exige da gente uma força e principalmente um cuidado intenso em tudo, né? Como se então toda essa fragilidade ela só até um determinado ponto, né? É bem complexo e contraditório quanto esse sistema ele não, nos limita a nossa existência mesmo, assim, e exige tanto da gente. Bom, e aí a Tassiana falou da questão da legítima defesa da honra. Foi recentemente, eu não peguei aqui o número da DPF, mas ela foi julgada recentemente, da legítima defesa da honra, onde essa tese, que não existe no Código Penal, mas ela existe culturalmente enraizada, a tese da legítima defesa da honra, ela é considerada inconstitucional de fato, né? Antes só existia uma liminar do STF, e hoje a legítima defesa da honra ela é considerada inconstitucional. Mas se a gente olhar, por exemplo, mas como que a gente chega nesse ponto, sendo que nesse mesmo momento a gente tem uma lei Maria da Penha que protege, né, os direitos das mulheres em relação às violências sofridas. Então, ela é culturalmente enraizada, essa tese da legítima defesa da honra, porque durante muito tempo nossos corpos foram criminalizados, nossas condutas, né? Desculpa,
a gente sempre teve, assim, enquanto mulher, uma vigilância maior e exigências do comportamento, de uma moral diferenciada, né, em relação aos homens. E dentro da legislação, por exemplo, tiveram as ordenações filipinas, né, que nas ordenações filipinas, a questão de matar a mulher por causa de uma traição era ok, dentro das ordenações filipinas. Depois, o Código Criminal do Império vai trazer a questão do adultério, mas o adultério sempre pesando mais para a mulher do que para o homem. Para a mulher, bastava ela trair, independente de com quem seja, né? E aí, a gente vê que, apesar de não existir hoje uma tese dentro de um ordenamento jurídico, né, uma tese dentro de um código sobre a legítima defesa da honra, mas a gente tem, historicamente, dentro da própria legislação, né, essas autorizações, né, até porque quem fazia? Quem que escrevia, né? Quem que escreveu as ordenações filipinas, quem que escreveu o Código Criminal do Império, posteriormente o Código Penal de 1940, onde o adultério era crime até 2005. 2005, o adultério era crime, né? E apesar de não fazer a diferença de gênero ali, em 2005, desde 1940 a 2005, mas culturalmente existia essa diferença de gênero quando você vai analisar aquele fato, quando você analisa o fato de que a mulher traiu e o homem traiu. Então, em relação à legítima defesa da honra, um caso muito famoso que tomou repercussão no Brasil foi o caso do Dock Street, que assassinou, como é o nome dela? Ângela Diniz, né? Eu acho que é a modelo, deixa eu só dar um Google aqui, foi a Ângela Diniz. Esse caso foi da década de 70, eu acho. Socialite brasileira isso. No Rio de Janeiro, assassinada pelo seu companheiro na Praia dos Ossos, que fica em Búzios, né? No caso do Dock Street. Foi quando essa tese foi levantada no tribunal do júri. Aí, assim, existem várias questões que discorrem, assim, várias questões que vão vir a partir desse entendimento sobre a legítima defesa da honra. Primeiro porque alguns acreditam que, por culturalmente, por causa do tribunal do júri, ele ser um tribunal que vai julgar os crimes contra a vida, e quem vai decidir que é culpado ou inocente não é o juiz de toga, não é o juiz lá que fez direito formado e enfim, tem concursado, tudo isso, e sim os jurados, que são pessoas da sociedade. Tem gente que faz uma crítica em relação a isso. Mas vamos lá, com calma, porque dentro do nosso judiciário, é como se o machismo não entrasse dentro do nosso judiciário. O machismo está no nosso judiciário. Não tem como a gente dizer, mas é porque são jurados e eles não têm um entendimento jurídico. Ok, eu até compreendo qual por que é levantado esse tipo de argumento, né? Porque a legítima defesa da honra, de fato, ela nunca fez parte do nosso ordenamento jurídico, mas ela foi levantada, então, ela foi aceita durante um tempo, né? Porque ali os jurados, eles conseguiam, de alguma forma, identificar que aquele feminicida, aquele agressor, ele tinha que proteger o bem jurídico maior mesmo, que era a sua honra,
né? Então, de alguma forma, está ali culturalmente enraizada naquelas pessoas. Eu até entendo que esse argumento de que é porque eram jurados, pessoas comuns, mas isso não significa que o nosso judiciário esteja protegido da misoginia e do machismo, porque já vi decisões judiciais bem difíceis em relação à questão de violência doméstica. Já assisti a audiência de que o advogado do agressor pergunta para a vítima que roupa ela está usando e o juiz permanece em silêncio, que roupa ela estava usando na época da violência sofrida, e o juiz permanece em silêncio. Então, não acredito que o fator determinante para que a tese da legítima defesa da honra seja levantada e tenha sido aceita, né, durante esse tempo todo, seja a razão, seja porque as pessoas que estão ali são pessoas comuns, né, pessoas da sociedade. Não acho que, enfim, seja isso. Eu acho que essa consciência jurídica, essa consciência que precisa ser passada sobre as violências, ela tem um papel fundamental. As instituições têm papéis fundamentais, não só as instituições governamentais, mas, por exemplo, como Tassiana trouxe, a questão do conselho, o Instituto Valdênia Menegon, que faz esse trabalho, que leva a conscientização, que traz esse debate, né, e tantos outros espaços importantes que falam sobre a questão da violência, para que a gente tenha a memória. Eu acho assim, que às vezes é muito importante a gente conceituar o que é violência psicológica, o que é violência física. Isso é muito importante, mas a gente trabalhar a memória também. Esse país foi o país que condenava mulheres em razão de adultério, criminalmente. Esse país foi o país que, dentro das ordenações filipinas, o homem tinha autorização para matar a mulher, se ela o traísse. Então, trazer também o resgate dessas memórias, para a gente enxergar quantos passos a gente deu. E quando a gente enxerga os passos que a gente deu, para a gente perceber que não podemos dar um passo para trás, né? A tese da legítima defesa da honra era esse passo para trás, que enquanto a gente anda com a Lei Maria da Penha tentando ter uma perspectiva de futuro, né, de combater violências, existiam essas bizarrices jurídicas que ainda permanecem, porque culturalmente está ali, né? E aí, para eu fechar esse ponto, só a fala da Tassiana, eu quero trazer, assim, duas questões. Recentemente, a alteração da Lei Maria da Penha, a alteração da Lei 14.550, né, que trouxe a medida protetiva de urgência como uma medida autônoma, independente de processo, inquérito e independente até do tipo penal, de um crime que esteja descrito no Código Penal. Ela independe. Ela é uma medida cautelar, que ela vai servir para a vítima. Geralmente, quando é medida cautelar, tipo, prisão preventiva é uma medida cautelar que serve para proteger o processo, como aquela pessoa que está respondendo um crime, ela pode fugir, e aí vai dificultar o andamento do processo, e muitas vezes é utilizada a medida cautelar da prisão preventiva. A medida cautelar que a gente fala, que é a medida protetiva de urgência, ela serve não para proteger o processo, porque ela não precisa estar vinculada a um processo. Ela serve para proteger a vítima. Inclusive, dentro de um princípio chamado juízo imediato. Onde a vítima estiver, não importa a cidade, se ela se mudar, a medida protetiva vai com ela ser acompanhada. A competência, que a gente chama jurídica, né, ela vai de uma cidade para outra. A competência para revogar a medida, para estender a medida, ela não se perde porque a medida protetiva ela não cai se a vítima for para outra cidade, por exemplo. Então, Camila, Oi.
Mas me tira só uma dúvida. Quando essa mulher ela se muda de uma cidade para outra, ela precisa ir na delegacia para avisar que tem uma medida protetiva para que ela seja acompanhada nessa outra cidade? Então, geralmente, a medida protetiva ela não tem um prazo de validade. E agora, recentemente, já é uma decisão de que, antes da medida ser ou revogada ou estendida, a vítima precisa ser ouvida. No momento em que estiver perto da medida protetiva ser revogada, né, que seja revogada ou que seja estendida, isso não vai acontecer se a vítima não for ouvida. Então, o que acontece é que quando a vítima ela muda de lugar, ela pode sim tanto informar que mudou de lugar e que tem uma medida protetiva, certo? Quanto ela vai receber alguma intimação, né, pelo contato que ela tenha deixado lá, porque muitas vezes deixa o contato de WhatsApp mesmo, hoje inclusive, feita, às vezes, a intimação ali, né, a citação também pelo oficial de justiça, então, às vezes, o contato do WhatsApp ou o contato de e-mail, né, também pode ser feito, ela será informada da revogação que está próxima. Porque o que é preciso verificar? É preciso verificar se existe risco à vida da vítima. Se existe algum risco. Hoje, o juiz ele não pode indeferir o pedido de uma medida protetiva se ele não fundamentar dentro da inexistência do risco. É preciso fundamentar que não existe risco, por isso que ela será indeferida. Até muda um pouco a lógica, né? Porque, geralmente, o juiz ele tem que fundamentar toda a decisão, né? Mas, geralmente, seria para o deferimento, e é fundamentada no deferimento, só que quando ele indefere uma medida protetiva, essa fundamentação ela precisa vir com muito mais base, força, do que o deferimento, do que ele ter dado ok, né, na medida protetiva. Quando ele indefere, aí que precisa dizer por que está indeferindo, realmente tem a inexistência daquele risco, né? Aí eu queria só fechar aqui esse raciocínio da medida protetiva, porque quando tu trouxe a questão de que ela, inclusive, a moça que procurou, ela chegou a fazer laudo, tudo isso, né? Beleza, mas com a alteração que a gente tem recentemente na Lei Maria da Penha, é importante a gente lembrar que ela não precisa estar vinculada a um tipo penal, a um crime, e só basta o depoimento da vítima para a medida protetiva ser deferida. Porque eu, recentemente, até peguei um caso de que a vítima fez o pedido através da internet, né, online, tem um site no Tribunal de Justiça, você faz o pedido, aí é gerada uma petição automatizada, que não é uma petição que é assinada por advogado, porque é a vítima que está pedindo. Essa petição é como se fosse uma inteligência artificial que pega aquele depoimento que a vítima escreve, coloca na petição e está lá toda a fundamentação da medida protetiva, que a medida protetiva, ela precisa, né, a medida protetiva de urgência, ela tem o caráter emergencial, e só o depoimento da vítima basta para que a medida protetiva seja concedida. É diferente de, tipo, uma sentença, um processo que vai correr. Para a pessoa ser condenada, precisa ter mais provas, para quando você vai para uma audiência, quando vai ser produzido provas, aí é outra coisa. Mas para a medida protetiva, só o depoimento da vítima basta, para que ela seja deferida. E aí, depois que a medida protetiva foi deferida, dessa pessoa que me procurou recentemente,
só que como não foi assinada por advogado, é dado um prazo para que a vítima procure ou um defensor público ou um advogado que possa fazer tipo uma emenda dessa petição ou uma nova petição, e ali a gente já junta alguma prova. Tem conversa de WhatsApp? Já coloca. Tem áudio? Já coloca. Entendeu? Para que a gente peça ali que aquela medida ela seja estendida por tempo indeterminado, até o tempo que durar a situação de risco, que coloca em risco a integridade física, a integridade psicológica, porque antigamente o afastamento do agressor, ele só se dava com agressão física. Hoje, se existe agressão psicológica, pode ser dentro do crime de stalking ou não precisa ter um crime para a medida protetiva ser concedida, só precisa ter violência. Então, antes, o agressor ele era afastado do lar com agressão física. Hoje, uma agressão psicológica afasta o agressor do lar. É claro que a única pessoa competente para deferir a medida é o juiz. Continua sendo o juiz, né? Mas, assim, o depoimento da vítima é suficiente. Aí você vai na delegacia, faz depoimento, pede a medida. Precisa de laudo, nada. Naquele momento, a medida que é mais importante, né? Aí o juiz defere a medida. Ou vai diretamente no juiz através de uma petição escrita, né? Através de uma peça escrita e diretamente para o juiz faz o pedido da medida protetiva também. Eu queria destacar uma coisa que eu até anotei aqui, que foi muito interessante. Primeiro, quando a Tassiana fala a respeito de como esses casos eles se voltam de forma prioritária para as mulheres negras, inclusive pelo dado que eu iniciei, falando que 62% dessas mulheres são vítimas de feminicídio. E a outra questão também que eu achei assim, que realmente é um ponto fundamental, é de que forma essa conscientização desse tema ela pode ser feita, inclusive trazendo a questão da memória, que foi o que a Camila iniciou a fala dela, né? Então, até pouco tempo atrás, 2005, olha só o tipo de legislação que a gente tinha a respeito do adultério, certo? Então, a gente tem muitos casos de avanço, mas ao mesmo tempo, a necessidade que a própria campanha do Agosto Lilás, o próprio trabalho do Conselho, de institutos e de movimentos sociais, é um trabalho que ele precisa permanecer. Né? A gente acha que, então, novamente, nós vamos falar, já iniciou o agosto, né? Começou aquelas campanhas para o Agosto Lilás, depois ninguém toca mais no assunto, mas para vocês que estão ali representando diariamente, falando sobre esses casos, recebendo casos, trabalhando com esses casos, vocês sabem que, na verdade, é um assunto que ele nunca acaba, né? E que vocês precisam estar se atualizando até para atuar de forma profissional, como também como uma orientação, porque de primeira, essa mulher ela sempre vai estar lembrando de pessoas como vocês ali, para aquele primeiro auxílio, certo? Então, assim, gente, falar da questão da violência contra a mulher é imprescindível a gente tocar em um ponto muito importante, que é a questão da racialidade nesses casos e a questão da violência política de gênero. Então, eu até coloquei aqui, né? Como o racismo como fator de risco na violência contra a mulher. E nós não podemos esquecer a violência política de gênero e raça, a que mulheridades são submetidas todos os dias, seja em campanhas eleitorais, no exercício de seus mandatos, ou as violências direcionadas às mulheres defensoras dos direitos humanos. Nós podemos citar aqui como exemplo casos extremos, como foi a morte da vereadora Marielle Franco, como mais atualmente o caso que nós tivemos, eu vou até ler a chamada do episódio, que foi o presidente da CPI do MST,
que perguntou se a deputada queria um hambúrguer para que ela pudesse se acalmar. Então, explicitamente aí um caso de gordofobia. Então, a gente percebe como essa violência política de gênero ela acaba ganhando aí uma visibilidade, uma sensação de que acontece mais quando esses espaços eleitorais eles vão sendo ocupados por mais mulheres, né? Quando a questão de gênero vai ganhando mais destaque. Então, como essa violência ela vai crescendo de forma proporcional. E aí eu queria só citar um último dado aqui. Ao se tratar de mulheres negras, esses números ganham mais destaque ainda. Em 20 anos, os índices de violência contra mulheres brancas diminuíram 33%, mas cresceu em 45% entre mulheres negras. Esse é um dado, inclusive, do Atlas da Violência de 2022. E aí, trazendo um pouco dessa informação inicial que vocês colocaram, eu queria que vocês comentassem um pouquinho dessas violências, né? Aqui, de forma específica, a questão do racismo como fator de risco na violência contra a mulher e a questão da violência política de gênero, que vocês pudessem fazer um pequeno comentário a respeito desses dois pontos, assim, de forma específica. Tassiana. Lígia, e assim, incomoda muito ouvir, né, que os dados parece que só aumenta para nós mulheres, mas é porque realmente mulheres pretas, realmente não chega a informação para todo mundo. E outro dia eu me vi numa situação que a pessoa disse assim, mas a gente faz as campanhas direto, Tassiana. Digo, faz na cidade, no bairro periférico mais próximo, nos centros, mas nos bairros periféricos mais distantes, não chega. E quem está lá? A maioria são mulheres negras. E essas informações não chegam. É por isso que a gente tem essa necessidade de estar atuando junto dos conselhos, estar nos movimentos, porque a gente vivenciou e a gente sabe como faz diferença quando essas informações chegam. Infelizmente, ainda há informações que, por exemplo, em algumas comunidades bem próximas aqui, não chegam. E aí as pessoas, como a gente foi na Vila Paraíso, por exemplo, levar a defensoria. Os defensores estavam lá conosco. E as mulheres fazendo as perguntas para eles disseram assim: mas a gente não sabia. A Vila Paraíso não é distante do centro urbano de Caxias. E são esses questionamentos que a gente fica a desejar, de saber que quando não chega, a gente vira um número, infelizmente. E aí, quando a gente fala da violência política, né, e aí eu pude, nos últimos anos, passar por esse processo de capacitação, e eu me deparei com algumas situações, assim, muito complicadas. E aí eu acompanhei uma campanha eleitoral, recente, e nessa campanha a gente viu de tudo, né, de tudo. E a verba que chega, né, o recurso que chega pra candidata que é uma candidata negra, que chega praticamente no último dia da campanha, e aí os colegas, companheiros que são candidatos, eles ainda brincam: você é uma mulher negra", e aí o recurso chegou, bora usar ele. Como que vai usar praticamente no último dia de campanha? Como é que você vai prestar conta? Sem falar que nas campanhas, né, a gente vivenciou isso de perto, o recurso, ele é distribuído de forma muito desigual. Assim, os homens vão ganhar uma porcentagem maior, as mulheres brancas uma outra porcentagem, e o mínimo do mínimo vai para aquelas mulheres candidatas, mulheres negras, né, e aí a gente percebe ali toda essa violência. Sem falar que muitas vezes eles olham para as candidatas e perguntam assim: mas tu consegue dialogar com o público?
Tu consegue dialogar com o teu eleitorado? Como assim? Qual foi a formação que tu teve? Como se nós, mulheres negras, não tivéssemos capacitados para estar naquele espaço. E essa luta, né, ela tem sido mais constante, porque eu percebi o quanto é importante a gente estar nos envolvendo nesse processo. E aí eu venho buscando sempre estar participando de capacitações em algumas plataformas que oferecem de forma gratuita, tanto para você estar ali ou assessorando uma candidata negra, ou estar ali nesse contexto para que você entenda e possa dialogar e ajudar, porque ele faz toda uma diferença. E muitas mulheres candidatas que estão ali, que são negras, estão ali apenas porque para cumprir, né, a bendita cota que aquele partido te exige. E aí, essas mulheres sem informação alguma podem correr o risco de serem processadas por ser a bendita laranja ali da situação. E são coisas que a gente precisa ficar atenta o tempo todo com relação às campanhas eleitorais, e agora que vem campanha ano que vem, a gente precisa buscar essas informações e estar levando realmente, né? É muito complicado ainda no nosso país estar candidata quando se é uma mulher negra, porque a gente vivencia em todas as instâncias de instituições essa violência. E aí, Lígia, uma outra questão que você tocou e a Camila também citou, né, a questão da memória. E aí a gente tem que o tempo todo lembrar da Lei Maria da Penha, que foi toda uma luta de uma mulher e que teve que ir para a instância máxima recorrer para poder ter o seu direito validado. Infelizmente, não foi de uma forma generosa que o Brasil aprovou, sancionou a Lei Maria da Penha. E a gente precisa lembrar para a sociedade foi, como se deu esse processo. Porque se o Brasil não tivesse, se ela não tivesse recorrido às instâncias internacionais, infelizmente, a gente não teria essa lei validada. E a gente precisa lembrar, fazer esse resgate dessa memória, que a luta dela fez toda uma diferença para todas nós, mulheres. Você queria comentar alguma coisa, Camila? Nesse Eu ponto quero sim. da violência. Como eu falei, assim, em algum momento aqui, essas violências, elas atravessam a gente de forma diferente, né? Porque a gente está dentro dessas estruturas que compõem essas relações de poder, né? O machismo, o racismo, e o quanto também faz parte dessa estrutura racista essa dificultar o acesso à informação. Porque, como a Tassiana trouxe, são essas mulheres, que em sua maioria são mulheres negras, que estão na periferia, a maior parte delas. E quando é para chegar na periferia para procurar, né, para pedir voto, é muito simples chegar na periferia. É muito simples chegar lá e pedir voto e fazer carreata, e, nossa, de repente a rua está cheia de gente. Né? Até para cooptar essas pessoas, para que elas trabalhem na campanha, também é muito simples. Mas para levar as políticas públicas, para que essas políticas de informação, que também diz respeito ao acesso à justiça, porque se você está levando uma informação que pode ser crucial para aquela mulher, imagina uma mulher na zona rural que não sabe que sequer está sofrendo uma violência psicológica, que é muito comum, porque a violência física você percebe, você sente o tapão na sua cara, você sabe que ali é uma violência, mas nós fomos condicionadas a naturalizar outras formas de violência, as violências psicológicas, né?
que estão ali hoje, podem ser elencadas tanto dentro dos crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia, quanto crimes de ameaça, quanto stalking, né, de perseguição, a pessoa te persegue, tudo aquilo. Mas, não como eu já disse, não necessariamente precisa existir um crime que esteja lá tipificado no Código Penal para que a violência, ela é hoje reconhecida, seja reconhecida. Reconhecida ao ponto de que uma medida protetiva ela pode ser deferida para aquela vítima, sem necessariamente existir ali um tipo penal que qualifique aquele crime, aquele fato como criminoso. Então, o quanto isso pode fazer uma diferença para uma mulher que vive uma violência na zona rural, né? E não só isso, né? Porque eu acho que essas campanhas de conscientização, quando a gente fala de segurança, de violência, a gente peca num ponto de que a gente sabe o quanto é importante a denúncia. A gente precisa que as pessoas denunciem para que essa violência ela cesse, mas a gente fazer esse pedido, quase uma exigência dessa denúncia, e a vítima retorna para o lar onde aquele agressor está, certo? Porque os mecanismos de proteção da vítima, a rede de apoio, ela precisa ter uma urgência também, funcionar de forma que a vítima possa sair de casa para se proteger, fazer a denúncia e precisar ficar em determinado lugar já de imediato, porque ela vai voltar para casa totalmente abalada psicologicamente, depois de ter feito uma denúncia, né? Isso falando de pessoas que não têm o acesso à internet, que são muita gente que não tem acesso, porque hoje você pode fazer essa denúncia também, né, online. Existem aplicativos hoje que tentam facilitar, mas como é que é feita essa informação de que o aplicativo funciona? E a internet? Tem internet para a galera da zona rural? Como é que funciona? Então, essas informações é sobre o acesso à justiça. Não adianta chegar lá e colar um cartaz e dizer, denuncie, 180. Se não fazer com que as pessoas elas compreendam como essa estrutura funciona. Sim, falar o beabá mesmo. Falar tudo, sim, ninguém nasce sabendo, né? E as pessoas que estão mais distantes dessas discussões que acontecem, tem que falar mesmo. Esse é o papel do Estado. Então, quando dificulta o acesso às mulheres que estão na periferia, que são, em sua maioria, mulheres pretas, mulheres negras, que estão na periferia, mulheres indígenas, então, que podem estar na periferia, isso é dificultar o acesso à justiça. Isso é dificultar o acesso à justiça. E aí a gente faz uma coisa pela metade, cola o cartaz lá, diz que, né, tá fazendo, faz uma palestra lá no centro da cidade, tira foto. Bom, isso aí é parte da campanha, né? O Agosto Lilás está aí, tem 30 dias para trabalhar em cima disso, mas como a Lígia falou no começo aqui, você não pode trabalhar essas violências só nesse momento, porque elas acontecem diariamente, por minutos, inclusive, né? Então, é preciso facilitar esses acessos, né? Desatar esses nós, tirar esses obstáculos que muitas vezes são colocados de forma voluntária mesmo, né? Assim, porque é o que eu falei, época de campanha, não há dificuldade nenhuma em acessar esses espaços. Não há dificuldade. E aí a gente sabe como funciona no interior, né? Eles dão um jeito, eles entram lá de qualquer forma. Estão lá pedindo voto, estão lá entregando santinho, estão lá, entendeu? E aí passa pela violência política que a Tassiana também trouxe, sobre a distribuição, né, daquela verba que vai, que é muito importante numa campanha eleitoral. É muito importante você achar que não, mas o quanto a vivência aí no interior, e eu, como fui candidata, vi o quanto você ter essa verba faz uma diferença
em tudo que você vai fazer. E a organização que você vai ter, e as contas que você tem que prestar. Eu quase fiquei maluca para prestar conta, entendeu? Assim, de tudo, água, tudo, e toda essa preocupação que muitos nem têm. Mas, assim, essa verba que só chegou, porque na minha campanha chegou, porque existia uma trajetória de movimento, e aí existiu uma pressão muito grande no partido a nível estadual. Cadê? Pô, fiz o movimento acontecendo o tempo inteiro, não foi só questão de campanha, cadê? E aí, por isso chegou. Mas não chega para todas. Não chega. E, 45 do segundo tempo chegou. Entendeu? Enquanto muitos já estavam ali com já tinham distribuído o seu material, né, contratado as pessoas para trabalhar junto à campanha, né, porque eu falo no sentido de trabalhar com as pessoas, não para os candidatos, mas com eles, né, porque na época da minha campanha foi assim, a gente trabalhou foi junto, né, não para mim. Então, assim, essa violência política de gênero, ela acontece desde aí, né? De que, primeiro, tem a questão das laranjas, das mulheres, né? De tentar trazer essas mulheres, né? Para fechar lá um número, para fechar direitinho, vamos trazer, e aí muitas vezes você não vê essas mulheres, só vê na hora que tem que fazer a filiação, as coisas, depois você não vê mais. Gente, cadê essas pessoas? E tem a violência que acontece a todo momento. Ou você tem que ser apadrinhada ali, né? Ter um tapinha nas costas de algum homem que já está ali, muitas vezes, na sua maioria, branco, que já está ali no poder. Então, você tem que ter ali meio que um aval, né? Só porque a gente está no Spotify aqui, que senão ia descer mais a linguagem aqui. Mas, é assim que acontece. Então, todo tempo a gente tem que se submeter. A gente tem que se submeter. E para as mulheres negras, dentro da política, é bem complicado, é bem difícil, porque é um número ainda mais reduzido de representação dessas mulheres, né? Então, porque, em sua maioria, elas estão lá trabalhando para aquele cara que está ali tentando se eleger. Né? Então, são essas estruturas complexas de violência que a gente precisa combater isso, eu acredito que a partir da informação, né, a partir desses espaços, como o Instituto da Valdênia Menegon, como o Instituto, tem tantos outros institutos, no Piauí tem Esperança Garcia, e tanta gente que trabalha em relação ao combate dessas violências, porque elas são muitas, são várias formas, que não passa por nós como violências que acontecem diariamente, mas estão acontecendo. O combate à violência contra a mulher, ele tem que ser uma atividade do ano todo, porque do mesmo jeito que as forças de segurança pública, elas combatem o tráfico de drogas, elas combatem o roubo em si, né? Eles também têm que combater a violência contra a mulher. Só se atentam à violência contra a mulher quando aparece 2, 3 casos seguidos de feminicídio. Aí é que a força de segurança pública, a polícia, vai a fundo, vai atrás do agressor. Mas quando eu trago isso por questões de dados, as mulheres dão parte do seu companheiro, né, sendo ele um namorado, muitas vezes até ficante, que tem esse ciúme excessivo, eles vão dar parte, né? E não tem, como é que se diz,
essa atenção toda, que eles não fazem uma medida de imediato, só fica na medida protetiva, que podemos dizer assim, que não serve porque eles vão continuar tendo acesso com a pessoa que procurou, como falam, não vou dar parte, eu já ouvi isso, não vou dar parte porque não vai adiantar, ele vai continuar andando aqui na rua, me ameaçando, só vão se atentar quando ocorrer alguma violência comigo. Aí, geralmente, as mulheres que não têm um meio de informação, um acesso à justiça maior, elas têm esse pensamento. Por isso que a conscientização contra a violência, ela tem que ser feita o ano todo. Do mesmo jeito que a conscientização contra o racismo, contra a intolerância religiosa tem que ser feita o ano todo. Então, também, contra a violência contra a mulher tem que ser feito o ano todo, não só em agosto. Em agosto, só para intensificar, mas tem que ser um trabalho anual, tem que ser um trabalho que tem que ser desde o primeiro dia ao último dia, tem que, como eu vi uma vez em um evento, que a viatura da Lei Maria da Penha, da violência contra a mulher, estava no evento, porque é normal ver casos, né, que não é para ser tratado com normalidade, casos de mulheres que se embriagam e os homens, muitas vezes nem são seus companheiros, pessoas que ela conheceram ali na festa, vão se apropriar do corpo embriagado, vão fazer o descaso, né, vão estuprar, vão violentar ela, vão agredir, se não aceitar a se relacionar com eles. E eu acho que hoje tem que ser mais intensificado isso, a questão da rotina de patrulhamento contra a violência contra a mulher. E voltando, né, nós do Instituto Valdemir Menegon adotamos como princípio filosófico a perspectiva de aquilombamento, procurando potencializar uns aos outros e também a comunidade como um todo, bem como outros grupos sociais. Como vocês percebem a participação do homem nesse processo de conscientização, sendo que nós homens, né, somos os maiores causadores desses dados. De que forma essa mudança pode ser pensada a curto e a longo prazo? Eu queria aproveitar essa fala do Eugênio e já encaminhando para o fim da gravação, meninas, nós sabemos, né, que vocês têm um trabalho muito atencioso às mulheres, às meninas, à juventude, à comunidade LGBTQIA+, aos direitos humanos. E aí eu deixo também, a partir do momento que vocês falam sobre a importância dessa fala voltada para o homem diretamente, né, nessa conscientização, que vocês pudessem falar a respeito dos planos futuros de vocês dentro da atuação de vocês em combate à violência contra a mulher, né? Já que a gente meio que entrou nesse contexto das possíveis soluções, que vocês já pudessem trazer também compartilhasse com a gente um pouquinho desses planos, né? Se vocês pudessem falar. Bem, Lígia, eu vou só fazer uma ressalva na fala do Eugênio, porque ele falou da Patrulha Maria da Penha, né? E aí, assim, querendo ou não, eu fiquei bem próxima da guarnição da Patrulha Maria da Penha aqui no município. E, assim, é um trabalho incansável, assim, a Patrulha Maria da Penha, daqui de Caxias, eu digo sem medo, porque eu acompanho de perto. Elas se dedicam, são mulheres e homens que se dedicam, assim, 24 horas. Acho que até mais
do que 24 horas, né? Eu tenho acompanhado aí através da capitã Hilda, dos dados, dos números, das informações, e acompanhado de perto em alguns bairros. Inclusive, outro dia eu vi ali no Seriema, né? Eles batendo numa casa e eu parei para olhar como era que eles estavam fazendo. E aí eles chegaram na casa da mulher, falou com ela, perguntou como estava, sentaram, pediram uma água, e assim eles ficaram ali uns 10 minutos conversando com ela. E assim, aquilo me deu uma satisfação tão grande de ver, porque assim, não é só Caxias que eles cobrem, né? E eles têm uma única viatura e eles realmente se dedicam a fazer melhor do que o Estado oferece, né? Com todas, sem toda a infraestrutura, que o Estado não oferece uma estrutura boa, mas eles têm feito um trabalho assim brilhante aqui no município, inclusive parabenizar a capitã Hilda, que é a capitã que está à frente da Patrulha Maria da Penha, porque eu realmente reconheço o esforço de todo o trabalho dela à frente da patrulha, né? E ver como o município ele está se antenando, né? Que aí a Guarda Municipal de Caxias viu o trabalho da Guarda Municipal de Teresina já como Patrulha Maria da Penha, e eles começaram a ter esse diálogo com o município de Teresina, no Piauí, e começaram a buscar informações como eles fariam e poderiam estar contribuindo aqui dentro do município. Então, como teve a questão se eu não me engano, a Camila que entende melhor de lei, né? Não sei se é uma portaria ou se é uma lei que obriga as delegacias das mulheres ficarem abertas, né? E aí, por conta disso, a delegada Marília, ela se juntou à Guarda Municipal, e aí eles vão fazer esse funcionamento acontecer aqui no município. E aí, antes de acontecer, os guardas municipais passaram por um processo de formação, de uma capacitação, inclusive o conselho esteve presente, né? A gente teve um momento de participação também nessa formação, e aí logo depois eles estão fazendo uma capacitação online, que é extremamente necessário, e foram dias, estão sendo dias assim muito importantes para que toda a equipe da Guarda Municipal, dos que vão estar trabalhando diretamente na Patrulha Maria da Penha, eles possam estar realmente capacitados e aptos a atuarem no município. Isso faz uma diferença, porque isso vai fortalecer com a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar dentro do município. É isso. E aí, quando a gente fala de eventos futuros, como a gente está caminhando, né? E aí o Eugênio novamente tocou na questão de quilombo, né? E aí eu trago a perspectiva que a gente vem caminhando aqui dentro do movimento Crespos Cacheado, que é um dos movimentos que eu atuo. A gente entendeu que, para além das capacitações, é chamar, envolver mesmo os participantes do grupo nas capacitações e deixar que eles também ficassem à frente, não só eu, Tassiana, ou o Domingos Júnior ou o Jefferson, mas que eles também tomassem a frente. E aí a gente vem trabalhando com algumas meninas jovens e pessoas adultas, né, nesse contexto, para que eles também entendam que eles são peças fundamentais para que eles possam contribuir, porque a gente entendeu que o empoderamento ele não funciona só eu aprendendo, ele tem que ser compartilhado, e isso de fato é o empoderamento. Quando a gente muda a nossa realidade, consegue mudar a realidade do entorno que a gente está inserido, né? E nesse trabalho a gente vem buscando parcerias, inclusive recentemente a gente foi agraciado com o apoio, né, a parceria do Unicef dentro do Crespo Cacheado, com capacitações, formações e uma rede que está para nascer, logo, logo mais vai estar nascendo ela. E recentemente a gente também teve uma outra parceria que é com a Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos, onde amanhã mesmo a gente vai estar
encaminhando um representante do Crespo para São Luís, para uma formação, onde a gente volta para o município para atuar com a rede de proteção dos direitos humanos, mais voltado para as comunidades quilombolas da região leste. E esse vem sendo a nossa atual ligação com os parceiros para que a gente possa, de fato, estar contribuindo com o município e fortalecendo os nossos. É isso. Bom, dando continuidade aqui na fala da Tassiana, respondendo também Eugênio, a partir dessa proposição que ele fez sobre pensar a questão dos garotos, né, dos homens, como parte dessa estrutura que violenta. Bom, e aí também tu citou a questão da patrulha, e aí eu acho que existem dois caminhos possíveis, assim, a gente vê quando a violência ela acontece, né, e aí a gente quer esse imediatismo, né, para a resolução daquela violência que já aconteceu, né, o direito penal em si, ele trabalha com um fato passado, fato que aconteceu. E aí a gente vê, né, e sente essa necessidade de que o direito penal ele atue de forma rigorosa, rígida, né, e eu compreendo que essa sede que a gente tem para que isso se resolva, né, é válida, é legítima, a gente está cansada, a gente está exausta, mas também compreendo que ela não pode ser a única porta que a gente tem que abrir, porque é um ciclo que vai persistir, sabe? Inclusive, a questão de discussões sobre aumento de pena, tudo isso, ele fica dentro de como se fosse um buraco negro, assim, do universo, e não sai dali. Não, a discussão, ela não sai dali, ela não avança quando a gente entra dentro desses, né, dessas pautas, dessa forma, assim, como enxergando como possível, eu preciso de um aumento de pena, e isso vai resolver, eu sei que a gente tem essa sede, mas eu também enxergo a necessidade, principalmente de atuar, né, no combate da violência com a educação. É o que a gente tem agora, nesse momento, para o agora, para o já, é o que a gente tem, a educação. Né? O direito penal, ele trabalha com o fato passado. Já aconteceu a violência. Já aconteceu. A gente precisa mais do que isso. Para lidar com uma violência que faz parte da estrutura, a gente precisa mais do que isso. A gente precisa da educação. E aí, quando o Eugênio trouxe a questão do estupro de vulnerável, que recentemente ganhou a mídia, infelizmente, o caso da garota em BH, né, que foi colocada no Uber por um amigo, o amigo ligou para o irmão dormiu, o Uber levou a garota até a porta de casa, tocou a campainha, ninguém abriu, deixou a garota na rua. Adivinhem o final trágico, né? Um corpo de mulher na rua, não pode estar na rua, né? Um corpo de mulher ali, de uma mulher, está na rua, por quê? Por que estava na rua desacordada? Por que bebeu demais? Né? É sempre esse peso que volta para a gente. A gente já dá o peso para o mundo. A gente já carrega o mundo nas costas em relação ao cuidado. E aí o peso da culpa sempre retorna para a gente. Então, assim, quando tu trouxe a questão do estupro de vulnerável, eu penso que é muito sobre a forma do homem se enxergar no mundo. A forma de se enxergar no mundo, como também parte desse mundo e que precisa cuidar de si, saber ser autônomo, independente. Também, da mesma forma que a nós é exigido isso, que a gente se cuide, que a gente se proteja, que a gente se cuide,
do homem não é exigido isso. Então, essa perspectiva de cuidado, de cuidar de si, de cuidar de outras pessoas. A mulher, ela cuida da casa, ela cuida do filho, né? Na maior parte do tempo. E aí tem sempre aqueles discursos, mas não todo homem, mas que coisa, sempre um homem, né? Quando acontecem essas notícias, é sempre um homem. Então, a gente está falando de formas de enxergar esse mundo, assim, de cuidado mesmo, né? Do quanto a trajetória dessa garota ela poderia ter sido diferente. Tudo bem, a gente trabalha com dolo, não existe nenhum elo, né, de que o amigo queria que ela fosse estuprada. Claro que o amigo não queria que fosse estuprada, mas ele jogou ela dentro do carro totalmente como se não conhecesse a estrutura que vivencia ou negasse essa estrutura machista. Não pensa nem nos riscos que ela pode correr e também pela questão do cuidado. Não é uma pessoa que foi ensinada para cuidar de outra pessoa, para cuidar nem de si mesmo. Muitas vezes o que acontece é que o garotinho, desde cedo, compreende que aquela mulher que vai viver a vida com ele ao seu lado, ela vai ser a mulher da sua vida porque ela vai cuidar de você. Porque ela vai cuidar de você. Ela vai substituir ali quase o papel da mãe. E aí compreender que as relações elas precisam mais do que isso. Esse cuidado, ele importa quando são os dois lados. O tanto quanto você cuida da casa, ela cuida da casa, cuida dos filhos, quando ela não consegue cuidar, você cuida, e é isso. Mas, assim, os garotos, eles não são preparados nesse sentido. E aí é um ponto importante, porque eu acho que foi a Lígia que tocou em algum momento, de que quanto mais mulheres a gente tem na política de representatividade, mais acontecem esses discursos machistas, misóginos, que são direcionados para essas mulheres que sofrem violência lá dentro. Então, quanto mais a gente tenta avançar, mais existe também uma onda conservadora que sempre esteve ali, porque o Brasil sempre foi um país conservador, e que vai pontuar de que mulher tem que cuidar mesmo. Ela ficou na rua jogada porque ela não se cuidou. Então, se ela não se cuidou, ela foi parar ali. Recentemente, eu estive num casamento, até deixei isso num post no meu Instagram. Recentemente, eu estive num casamento e o garoto, o boy lá, deu PT, bebeu demais, e aí, de repente, ele sentadinho, várias garotas, cuidando, abanando, cuidando dele, tentando fazer com que ele reagisse, aí passava um amigo ou outro, olhava assim para ele, como é que tá, acordou? Aí saía, mas as garotas lá, tentando fazer com que ele acordasse, tentando cuidar. Ali é um ato já involuntário nosso, mas é aprendido, mas é um ato aprendido, que a gente é ensinado a esse cuidado desde cedinho, desde os brinquedos, desde sempre. Né? E aí o garoto, ele foi para o hospital. Aí os amigos, né, botaram numa cadeira de roda, vamos levar para o hospital. Não acordou não, vamos levar então. Entendeu? Tem dois pontos aí. Primeiro é a questão de olhar para si e se enxergar no mundo como parte do mundo e tipo, eu preciso cuidar de mim, preciso cuidar dos outros. É um papel fundamental, né, para estar no mundo. Não só da mulher, mas é colocado só para gente. E outro ponto importante que eu vi nesse exemplo que eu citei do que aconteceu no casamento é que quando foi um parceiro, um parça, e viu que o parceiro não reagiu, aí levou para o hospital, né? Né? É óbvio que são situações, a gente não generaliza, mas a gente reflete em cima delas, né? A gente reflete, porque logo depois veio esse caso de BH, e aí, desse caso, 4 homens estiveram presentes nesse fato.
4 homens estiveram presentes, que poderiam ter mudado a vida dessa garota, que agora sofreu uma violência sexual, uma violência que abala profundamente psicologicamente a vida inteira. Muito, muito difícil. E aí, quando você fala que... e aí, quando a gente traz, assim, a questão da educação, é de crianças, meninos e meninas, de aprenderem a cuidar um do outro, dos garotos saberem cuidar das garotas, desde sempre, né? Desde criancinha. Cuidar do seu parceirinho, do seu parcinha e da garotinha. Né? E tantas outras coisas que a educação pode proporcionar para a gente, né? A partir para combater essa violência, para que a gente não chegue a esses pontos extremos que, infelizmente, acontecem todo o tempo. Né? Então, eu acredito muito no papel da educação, no papel do debate, o que a gente pode fazer dentro de escolas, tudo isso é fundamental. Dentro das igrejas, sim, dentro das igrejas, elas existem, as igrejas evangélicas estão aí com força, dentro das igrejas, dentro dos terreiros, né? Quantos garotos eles podem aprender sobre educação de afeto e educação de cuidado e educação sexual, né, para ter responsabilidade com si mesmo e com outras pessoas. Né? Então, acho que esse é um caminho que eu acredito bastante. E para finalizar a fala, sobre a atuação, eu aqui no Rio, em Caxias eu participei muito de movimentos, sinto falta de uma praça, sinto falta de um megafone, mas eu acho que são momentos importantes que constroem a nossa trajetória, né? Com certeza me deu força para estar aqui hoje, atuando de uma forma mais institucional. Recentemente eu peguei o novo número da OAB, eu tinha um número do Maranhão, e aí eu fiz a transferência, e agora eu estou com o número do Rio de Janeiro, da minha OAB. Então, eu estou atuando aqui, e a atuação, ela tem se voltado mais por uma questão institucional dentro de processo, mas também dentro da comissão da OAB Mulher, e é isso, eu acho que esses debates, eles precisam acontecer ali, onde as decisões também são tomadas, onde a gente pode trabalhar institucionalmente algumas estratégias para que a gente possa reduzir os danos que as vítimas, elas, né, enfrentam durante todo um processo que é bem desgastante, e é isso, a atuação tem se voltado para esse momento, e eu espero que eu possa contribuir cada vez mais com esse debate. Estou aqui à disposição sempre para o Instituto Valdênia Menegon, sempre para vocês. É isso, gente. Tassi, quer finalizar com alguma coisa? É só ressaltar a fala da Camila, né, de como a gente precisa educar nossa base, nossas crianças, nossos meninos a cuidar das meninas, né? Eu sei que isso tem um efeito gigante na vida, porque dentro da minha casa a gente tem um laboratório vivo, né, e eu trabalho isso com meu filho desde quando ele é pequenininho. Se a gente chegar numa roda de conversa, hoje ele vai fazer 16 anos amanhã, depois de amanhã, na verdade, e ele é, acho que, o menino que muitas mulheres deveriam ter em suas vidas, porque ele é um menino que cuida da casa, que cuida das irmãs e que me ajuda nesse processo todo. E aí foi o que eu aprendi de todas essas vivências minhas que eu não queria para o meu filho. Eu tinha que educar ele da melhor forma possível para que ele pudesse cuidar tanto de mim quanto das irmãs, né? De uma forma a ele compreender que não tinha problema nenhum ele brincar com bonecas junto com as irmãs. E isso tem feito uma diferença na vida dele enorme. E ele é um rapaz assim que me orgulha muito, porque eu sei que ele não vai contribuir. É tão tal que assim, quando ele fala um pouquinho mais alto com as meninas, epa, o que está acontecendo? Onde foi que a gente errou? E aí ele já compreende que isso
é errado, né? É uma forma errada. E a gente brinca muito quando eu vou para as conversas, rodas de conversas por aí, que ele tá, e eu digo assim, gente, eu não sei o que é lavar a cueca de um homem. Desde os 6 anos, eu ensinei para o meu filho que ele deveria lavar a cueca dele, porque é o primeiro ponto que a gente tem que ensinar, um dos primeiros, para o homem entender que não vai cair o bigolim se ele lavar a cueca, né? Então, ele vem fazendo isso. E outro dia ele gritou no meio de uma reunião lá, eu conversando, olha, o meu filho, ele lá sentado, eu disse assim, olha, eu não tenho problema com meu filho. Aí eu virei para ele, Vitor, quem é que lava tuas cuecas? Ele rapidamente respondeu, sou eu, mãe. É eu que lavo. E assim, é algo que a gente precisa ensinar para os meninos, que eles precisam lavar uma louça, varrer uma casa, que ele precisa pentear o cabelo da irmã, porque quando ele começa a cuidar melhor, ele vai ser um sujeito, um ser humano, um homem melhor para as mulheres que estão no meio dele e até para a namorada ou para a esposa, se caso ele um dia tiver, né? E a gente precisa lembrar que se a gente trabalha essa base, acreditando na educação, apostando como essa ferramenta transformadora, a gente constrói uma sociedade melhor. Não é utopia, basta a gente colocar a mão na massa. Apesar de a gente ter um Estado sucateado, um Estado que não nos respeita, que o tempo todo a gente precisa nos reafirmar enquanto mulheres, a gente sabe o quão longe a gente pode chegar. E juntos, de mão dadas, juntas, a gente faz toda uma diferença para essa sociedade. A gente contribui para que os nossos corpos sobrevivam mais e que a gente não seja um dado estatístico. Se eu não tivesse a coragem, se eu não tivesse apostado na educação, eu infelizmente seria um dado estatístico e eu superei isso e estou aqui contribuindo e dizendo que sim, é capaz, a gente precisa se doar para isso que a gente vai vencer. É algo fácil? Não, é extremamente doloroso, difícil, mas a gente consegue, a gente é essa referência porque a gente caminhou para isso, e a gente acreditou na educação, a gente vivenciou isso, mas a gente não queria ser um número, a gente queria chegar e dizer para outras mulheres: nós estamos aqui. E dizer para os meninos também: vocês precisam caminhar lado a lado conosco. A gente quer companheiros, a gente quer andar de lado, a gente não quer ser superior, a gente quer apenas respeito e viver dignamente. Porque sobreviver, a gente já sobrevive há vários anos. A gente quer viver de verdade. É isso. Agradecer ao Instituto pelo espaço, dizer que a gente está aqui à disposição sempre que precisar e que tudo que a gente faz com amor, com carinho, com respeito, a gente consegue e a gente vai longe. Eu queria só relembrar aqui que antes da gente iniciar a gravação, eu estava discutindo com a Tassiana uma forma de contribuir na campanha do Agosto Lilás, e ela comentou, né, sobre a possibilidade de ir em escolas. Por que não ir em escolas? Até porque nós temos um público muito grande de meninos, meninas negras. Então, às vezes a gente acha que essa solução ela é extraordinária. E essa solução, ela é educativa, ela é simples, é a partir de pontos muito simples, como os que foram citados pela Camila, a respeito da questão do cuidado, como a Tassiana comentou também a respeito das orientações que ela passa para o filho desde os 6 anos de idade. Então, até a participação do próprio Eugênio aqui, ela foi intencional nesse sentido, né? Porque, por exemplo, eu hoje estou tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais como funciona a tenda de Umbanda que ele participa, né? E aí, em cada visita, em cada conversa com ele, com o Salazar, com a Kézia, a gente vai conhecendo como funciona dentro da tenda, inclusive o papel do homem lá dentro. Então, dependendo da posição, do tempo, esse homem vai ganhando mais responsabilidade. E, querendo ou não, isso também é um ensinamento aí nesse contexto, né? Então, quando a gente pensa assim, nos apresentadores do episódio para esse tema, a Valdênia adoraria estar aqui, a Késia também, mas a participação dos meninos nesse momento é fundamental. Ele, enquanto bacharel de Direito,
e também enquanto um dos homens que compõem a direção do Instituto Valdênia Menegon. Eu sou muito suspeita para falar dessas duas, né? Adorei a gravação. São mulheres assim muito acessíveis, dispostas, disponíveis. Vocês, para mim, são referências assim de proatividade no sentido mais alto que tem. Realmente, vocês, quando entram dentro de um compromisso, vocês assumem as responsabilidades, apesar da gente saber que o corpo se esgota em algum momento, né? Mas que estão sempre ali. Queria agradecer muito pela a participação de vocês hoje, convidar todo mundo para continuar acompanhando os episódios antigos do podcast Circuito Iabás e os que serão postados futuramente. Logo, logo a gente vai disponibilizar essa gravação, esse episódio. E Eugênio, com você. Gente, continuem acompanhando aí, vocês que já acompanham, continuem acompanhando no Instagram, @Instituto Valdênia Menegon. Lá na nossa bio tem o link que direciona ao nosso site. Lá trazemos diversas pautas e estaremos dando continuidade, né? Nessa luta árdua de levar o conhecimento. É uma troca de conhecimento. Cada vez que o público interage com a gente aprende também. Porque temos uma visão sobre determinado assunto, mas o público traz uma nova visão, traz um jeito novo de ver um determinado assunto, e essa troca de conhecimento, essa troca de saberes é que torna isso torna mais legal, essa rotina, que seria a troca de aprendizado. Então, aqui a gente finaliza. Até o próximo episódio. Uma menina preta,